Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler apenas o verso 4. Filipenses 4, 4. Eu estou com a versão atualizada e essa versão diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Toda a igreja comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Bom, eu quero começar pedindo licença a você para lhe fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter muita pressa para responder essa pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, nós fomos com uma caravana visitar a missão Quassisabanto, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento, em 1966. E uma pessoa que nos acompanhava perguntou à esposa de um missionário daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que o meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus amigos podem dizer isso a seu respeito? Seus colegas de escola e de trabalho podem dizer isso a seu respeito? E os membros da sua igreja que convivem com você podem dizer isso a seu respeito? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa no seu coração, dizendo aí: o pastor está me fazendo estas perguntas porque não conhece a minha história. Se eu contar a minha vida, até pedra chora. Talvez você argumente: mas dá para ser feliz hoje? Num mundo de tanta guerra, tanto terrorismo, tanta violência, tanta injustiça, tanta maldade, tanta iniquidade. Dá para ser feliz? E quando eu penso nisso, me lembro que Paulo escreveu essas palavras não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Paulo escreve essas palavras preso, algemado, acusado injustamente pelos seus irmãos, os judeus. Apesar dessa circunstância tão carrancuda, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ensinando-nos 3 coisas. Primeiro, a alegria do cristão não é uma opção, é um mandamento.
Não é uma possibilidade, é uma ordem. Alegria aqui não é substantivo, é verbo, e verbo no imperativo. Você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos, e a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, me permita outra pergunta. Você tem problema na sua vida? Ou só eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua família também, ou só na minha que fica? De vez em quando a grana fica curta lá também, ou só do lado de cá que fica? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão, além de imperativa, é também ultra circunstancial. Estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. O grande desafio é ser uma pessoa feliz, apesar das circunstâncias difíceis da vida. Notem que eu não lhes perguntei, eu não perguntei a você se você está feliz, eu não fiz essa pergunta. Eu perguntei se você é feliz. Porque estar é uma situação conjuntural, circunstancial. Ser é aquilo que é permanente. Eu explico. No século XIX, lá na cidade de Chicago, Moody, o grande evangelista daquele século, ganhou para Cristo um homem chamado Spafford, Horatius Spafford, um rico advogado. Esse homem tinha 5 filhos, um filho, o caçula, e 4 moças. Logo depois da sua conversão, ele enfrenta o grande drama do seu filho morrer, e deixou um grande vazio na alma. Não bastasse essa situação tão difícil, houve um incêndio, quando Moody pregava em Chicago, devastador, centenas de pessoas mortas, milhares de casas destruídas, centenas de prédios destruídos, e o Dr. Spafford perde grande parte da sua riqueza nesse incêndio. Então, para aliviar um pouco o sofrimento, sabendo que Moody fazia uma campanha evangelística na Inglaterra, ele resolve viajar com a esposa, com as 4 filhas, para a Inglaterra, para acompanhar Moody nesta campanha evangelística. Na véspera da viagem, ele não consegue embarcar, mas manda a sua mulher, suas 4 filhas, de Chicago para Nova York, onde embarcariam rumo à Inglaterra, com a promessa de seguir ao encontro delas na semana seguinte. Aquele navio enfrenta um naufrágio. 292 pessoas morreram no naufrágio. A esposa manda-lhe um telegrama: salva, porém só. E então ele vai ao encontro da sua esposa e pede ao comandante do navio para mostrar o local onde suas filhas morreram. E enquanto ele está vivendo aquele momento de luto e dor, o Deus que inspira canções nas noites escuras, pôs no coração dele uma canção, e ele a escreveu. Só escreveu esta em toda a sua vida. Mas esta canção é mundialmente conhecida e cantada por você e por mim ainda hoje. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, meu Senhor. Um pai que enfrenta o luto da morte de suas filhas, não está feliz, mas se ele tem Jesus, ele é feliz.
Sabem por quê? Porque a felicidade do cristão não é um sentimento, não é uma emoção. A felicidade do cristão não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins. A felicidade do cristão tem nome, tem endereço. A felicidade do cristão é uma pessoa. A felicidade do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Então a alegria do cristão é imperativa, é ultra circunstancial e é cristocêntrica. Agora, eu não preciso ser um grande entendedor da alma humana para perceber que nem todos os crentes salvos pela graça estão desfrutando dessa alegria. Há muitos crentes que, quando você olha para eles, parece que é uma aura de tristeza em seu rosto. Basta olhar ou conversar um pouco para chegar a essa conclusão. A grande pergunta é: o que está acontecendo? Quem está roubando a nossa alegria? Quem está saqueando a nossa alegria? A carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria. Mas em cada capítulo desta carta, Paulo mostra um ladrão diferente da alegria. Quais são esses ladrões? Vamos ver o capítulo 1, versículo 12, o primeiro ladrão da alegria. Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção, as coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você, querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As coisas acontecem na sua vida ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer, e chegam de súbito, sem pedir licença, e põem a sua vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é um divórcio doloroso, é uma doença súbita, é um luto traumático, é uma traição amorosa, é uma rasteira do sócio na empresa, é uma perda financeira radical, é uma frustração com um amigo, situações que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Circunstâncias. Pense comigo, um pai que cria uma filha com todo o amor, leva essa menina no altar no dia do casamento, na expectativa de que ela vai construir uma história bonita de amor, para descobrir logo depois que essa menina casou-se com um homem rude, que vai maltratar sua filha, que vai agredi-la emocional, psicológica, moral, espiritual e fisicamente. E aquele casamento que começou para ser um projeto de amor, termina ferido e machucado nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine um pai e uma mãe criando um menino com todo o desvelo, e esse menino se envolve com más amizades na escola, se envolve com drogas, e transtorna a saúde emocional da família. Se você não tiver cuidado, isso leva embora a sua alegria. Você vai ao médico para um exame de rotina e descobre que está com a doença grave, talvez até incurável na perspectiva da medicina. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Um casamento de 5, 10, 20 anos de harmonia, de repente um fato acontece, transtorna a vida conjugal e o casamento acaba. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando? Que coisas são essas? O que aconteceu com você? E ele poderia resumir para nós dizendo o seguinte: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra,
Eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em macumba para crente, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele está preso em Roma, 3 coisas aconteceram, diz ele no capítulo 1 de Filipenses. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Quando aqueles crentes livres olharam para Paulo preso, trabalhando mais do que eles se mexeram. Porque para Paulo, quando ele estava preso, só mudava o campo missionário. Ele continuava trabalhando. Ele era embaixador em cadeias. Ele era prisioneiro de Cristo. Então isso encorajou a igreja a se tornar mais dinâmica, mais ativa, a aproveitar melhor as oportunidades. Segundo, porque Paulo estava preso, ele disse: toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16.000 soldados da mais alta patente do império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite militar de Roma. Nero, o imperador, não sabia disso, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do Império Romano, que botou lá dentro da sua casa o maior evangelista da igreja daquele tempo, e diante dele o seu auditório, porque ele era um prisioneiro de César, durante 2 anos em rodízio, 3 vezes por dia, um soldado romano tinha que ficar algemado com ele. E o que Paulo fez? Evangelho neles, evangelho neles. O cara não podia nem sair porque estava algemado com ele. Ao final de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. E quando ele escreve essa carta, no capítulo 4, verso 22, ele diz: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque Paulo estava preso. Em terceiro lugar, ele não podia visitar as igrejas. O que ele fez? Escreveu cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, que você está vivendo o vale mais escuro da sua história, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua vida. Então, olhe para as circunstâncias da vida na perspectiva da soberania de Deus. Do contrário, as circunstâncias podem levar embora a sua alegria. Então você pode dizer como o apóstolo Paulo: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ao segundo ladrão da alegria, confira comigo, capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. Pessoas nos fazem sofrer mais do que circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam, e nós decepcionamos as pessoas. Nós não viemos de uma família perfeita, nós não somos uma pessoa perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita, mas hoje ou mais amanhã, nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Então, não há vida saudável, não há casamento saudável, não há família saudável, não há igreja saudável sem o exercício do perdão.
perdão é vital. A ponto de Jesus afirmar que se você não perdoar, você não pode orar. Se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma, você não tem paz. Agora, perdoar é uma questão de bom senso, porque guardar mágoas é autofagia. Guardar mágoas é a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Quando você guarda mágoa no coração, você se torna prisioneiro de um sentimento hostil, e essa pessoa de quem você guarda mágoa, vai botar em você um cabresto, você vai conviver com ela 24 horas por dia, você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, a pessoa se deita do seu lado e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome, vai sentar-se à mesa, e essa pessoa se assenta com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família, essa pessoa pega carona com você, estraga as suas férias. A única maneira de você ser livre e ter saúde espiritual e emocional e física é perdoando. Agora, o perdão não é fácil. Ninguém perdoa porque teve uma boa criação. Ninguém perdoa porque tem uma personalidade, um temperamento ameno. Perdão é uma obra da graça de Deus em nós. Eu já passei por muitas dores na vida, mas talvez a mais aguda que eu já senti ocorreu no dia 2 de agosto de 1982, ano que eu comecei meu ministério em Bragança Paulista. Eu sou filho caçula, o meu irmão acima de mim, no dia 1º de agosto, tinha feito 27 anos. No dia 2 de agosto, ele foi brutalmente assassinado, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher, gente criada conosco, dentro da nossa casa. A dor foi tão cruel, que quando eu recebi o telefonema, eu perdi a voz. Mas me recordo que quando Deus trouxe-me de volta as forças, a primeira palavra que ele botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia, ou perdoava ou minha vida transformar-se-ia no inferno, ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. O que eu posso lhes garantir é que o perdão é maior que o ódio. O perdão é maior do que a sede de vingança. O perdão cura, o perdão restaura, o perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Porém, eu só fui entender perdão na Bíblia no dia que eu compreendi uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Jesus conta que um rei acertava conta com seus súditos, e encontra um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que lhe pagar, aquele homem pediu paciência para o rei, e o rei perdoou a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, aquele homem perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Também não tendo com que lhe pagar, pediu paciência, e disse: não, eu não tenho paciência com você não, paga o que você me deve, senão eu boto você na cadeia. O rei ficou sabendo disso, mandou chamar aquele homem e disse: servo malvado, eu perdoei a você 10.000 talentos, você não pode perdoar o seu conservo 100 denários? Pois agora você vai ser entregue aos flageladores, até que você pague o último centavo. E a parábola de Jesus termina assim, assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. E eu confesso que a parábola terminou e eu não entendi quase nada, eu não sei quanto vale 10.000 talentos, também não sei quanto vale 100 denários, não é a nossa moeda, ficou dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou apenas uma parábola, Jesus contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever 10.000 talentos no primeiro século.
O que são 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Para você ter uma ideia, no auge, no período mais áureo do governo de Israel, sob Salomão, toda a arrecadação que tinha anual eram 666 talentos. Para você ter uma ideia, todos os impostos da Galileia, Judeia, Pérea, Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10 mil talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época, o salário de um trabalhador era 100 denários por dia. Para um homem ganhando 100 denários, para um homem, o salário era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia, juntar 10 mil talentos, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Portanto, a dívida é o quê? Impagável. E por que Jesus contou uma parábola com a cifra tão elevada? Porque este é o tamanho da sua, da minha, da nossa dívida com Deus. Ela é impagável e Deus nos-la perdoou completamente. Louvado seja o Senhor. O problema é que esse homem imperdoado agora encontra alguém que lhe deve 100 denários e não consegue perdoar. E o que são 100 denários? 3 meses e 10 dias de trabalho. Para quem tinha recebido um perdão de 150 mil anos, não consegue liberar um perdão de 3 meses e 10 dias. 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. O que é que Jesus quis dizer com essa parábola então? O que ele quis dizer é o seguinte: você nunca pode dizer para alguém, eu não perdoo você, você me machucou muito, você me humilhou muito, você me deu muito prejuízo. A Bíblia diz que nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E mais, a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você responda assim: esse é o meu problema. Perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu não esqueço. Então vou lhe fazer uma pergunta: você não esquece mesmo não? Porque se você não esquece, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga em seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Então perdoar é lembrar, sem sentir dor. Mas talvez você esteja perguntando: eu não entendi porque que o pastor mandou ler o texto de Filipenses 2, 3 a 5, não entendi até agora. Vamos voltar no texto. A igreja de Filipenses, ou de Filipos, era uma igreja maravilhosa. A única igreja que se associou com Paulo no que tange a dar e receber. Essa igreja ajudou Paulo quando Paulo plantou a igreja de Tessalônica. Essa igreja bancou parte do salário de Paulo quando Paulo foi pastor da igreja de Corinto. Essa igreja ajudou Paulo quando ele estava em Roma. Portas para fora, essa igreja era uma bênção. Portas para dentro, um problema. Olha o capítulo 4, verso 2, Paulo diz: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Eram 2 líderes da igreja, trabalharam juntos, ajudaram Paulo. Agora essas 2 líderes da igreja estavam brigadas, batendo cabeça. Eu vou falar bem baixinho, porque tem mulher no auditório. Quando as mulheres da igreja começam a brigar, é porque a coisa está feia mesmo. Tinha gente na igreja de Filipos que trabalhava desde que ele aparecesse, os holofotes estivessem nele. Vanglória. Tinha gente na igreja de Filipos que trabalhava desde que o grupinho dele aparecesse. Partidarismo.
Tinha gente na igreja de Filipos que era narcisista, só pensava nele mesmo. Eu acho que tinha gente dizendo para Paulo assim: ô Paulo, você que não está aqui agora, tem gente nessa igreja aqui que dá azia em copo de bicarbonato. Dá não, Paulo. Aí Paulo diz assim: então, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e humilhando-se até a morte, e morte de cruz. E quando ele estava lá na cruz, ele olhou para aqueles que esbofetearam o seu rosto e cuspiram em sua face, e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então eu quero encorajar você nesta noite a fazer um telefonema, a mandar uma mensagem, fazer uma visita, mas resolver esse negócio, perdoar, porque se você não perdoar, as pessoas vão roubar a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria? Confira comigo aí, capítulo 3, verso 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que aqui em Sorocaba vocês não lidam com esse ladrão. Preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui em Sorocaba não é problema, é solução, não é isso? Mas me permita uma pergunta bem simples. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Porque se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. As pessoas discutem por causa de dinheiro, que tem muito dinheiro, que tem pouco dinheiro, que não tem dinheiro nenhum, mas sempre discute. O dinheiro é o maior pomo de discussão dentro da família contemporânea, porque o dinheiro é mais do que uma moeda, o dinheiro é um espírito, o dinheiro é uma entidade, o dinheiro é um ídolo, o dinheiro é mamon. A única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi César, não foi o diabo, foi dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas, a dois senhores. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Gente que levanta de madrugada, vai dormir tarde, come penosamente o pão que granjeia. Gente que não tem tempo para Deus, não tem tempo para o cônjuge, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, porque só se preocupa com as coisas terrenas. Gente que se casa por causa de dinheiro, gente que descasa por causa de dinheiro, gente que mente por causa de dinheiro, gente que dá falso testemunho por causa de dinheiro, gente que corrompe por causa de dinheiro, gente que é corrompida por causa de dinheiro, gente que vende a alma para o diabo por causa de dinheiro, que só se preocupam com as coisas terrenas. Dr. Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, disse que nós vivemos hoje um fenômeno da economia global. Nós somos uma aldeia global. Dá um problema lá na bolsa de Singapura, de Nova York, o tremor acontece agora no seu bolso. Talvez a melhor ilustração para isso foi a crise imobiliária dos Estados Unidos no ano 2008, vocês acompanharam. Os bancos emprestaram mais dinheiro que podiam, a bolha estourou, e no efeito dominou a cascata, a economia do mundo foi abalada. Eu sou do estado do Espírito Santo, e vocês bem sabem que o Espírito Santo hoje é um dos maiores produtores de granito, de rochas ornamentais do mundo. Muitos donos de pedreira no meu estado quebraram por causa da crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos, porque a economia é globalizada. E nessa economia globalizada, diz Toncini, que mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul, a GM é mais rica do que a Noruega, o Walmart é mais rico do que dezenas e dezenas de países. E nessa economia globalizada, as empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. E para essa máquina girar, você tem que consumir mais, e nós mergulhamos de cabeça no consumismo. Por exemplo, na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso.
Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para manter a casa toda. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu já vi, talvez vocês também, um menino, uma menininha que não sabe falar papai e mamãe ainda, ganhar um telefone celular, iPhone top de linha. Eu não sirvo de referência, que fui criado na roça, pé no chão. E que eu me lembre, o único brinquedo comprado em loja que eu tive em toda a minha vida, foi um carrinho de plástico, de qualidade bem inferior. O que eu posso lhes garantir é que eu sobrevivi, e não tive traumas por isso. Hoje você dá um brinquedo para uma criança, e aliás, quando a criança nasce hoje, ele já tem mais brinquedo, que ele consegue brincar a vida inteira. E você dá um brinquedo para uma criança hoje, ele brinca longas 2 horas, e encosta no canto, é sucata, que é outro. E se você não der, ele entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente a esposa e as 2 filhas, não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram para ele: temos que comprar sapatos novos. Mas é claro, ninguém duvida disso, casamento é tudo novo. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu o closet, contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Chamamos isso de consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece, porque as pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O primeiro bilionário do mundo foi o Dr. John Rockefeller. Ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. E disse mais: o homem mais feliz que eu conheço é aquele que chega em casa cheirando graxa, com um bom prato de arroz com feijão, e dorme a noite toda bem dormida. Salomão diz que se você amar o dinheiro, você nunca vai se satisfazer dele. E Paulo diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos se perderam e atormentaram a si mesmos com muitos flagelos. Mas a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então, ponha seu tesouro lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. Não ame o dinheiro, porque o dinheiro não pode dar para você nem segurança, nem felicidade. Sabe por quê? Porque a felicidade só existe em Jesus, em Jesus, em Jesus, só em Jesus. Vamos ao último ladrão da alegria, confira comigo o capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Bom, o quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E eu vou fazer outra perguntinha. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Você já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Tem certeza vocês se olharam no espelho antes de vir para cá? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? O problema está lá na China, você já está batendo na porta da sua casa? Vai fazer uma prova, um concurso, um exame, dá um apagão na cabeça? A ansiedade, meus irmãos, segundo o Dr. Rollo May, é o mal desta geração. Atinge pessoas de todos os credos, de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais. Pasmem vocês, até as crianças estão ansiosas hoje. Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças vivem ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Se um dia você tiver a coragem de assistir toda a programação infantil da televisão brasileira, eu lhe garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. É muita violência.
Eu gosto de brincar com as crianças. Um dia eu chego lá em Vitória, pastor Júnior, tinha uma menina brincando, eu fui encostando, me aproximando dela, e falei assim: filha, que vidona, hein? Ela olhou brava para mim e disse: o senhor é que pensa. A coitadinha estava estressada, ansiosa. Sabe o que significa ansiedade na língua grega? Estrangulamento, apertar o pescoço, tirar o oxigênio. Jesus foi categórico em afirmar que a ansiedade é inútil, porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, 45 centímetros no curso da sua vida. Até porque 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. A gente sofre antecipadamente, desnecessariamente, e se acontecer, vai sofrer 2 vezes, já sem força para enfrentar o problema. A ansiedade é prejudicial. Sabe por quê? O que é ansiedade? Alguém já disse que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, e estresse é excesso de presente. A ansiedade é quando você pega um problema lá do futuro, que ainda não está acontecendo, que talvez aconteça, e começa a sofrer por ele agora. É prejudicial. Eu fui contemporâneo do reverendo Osni, e quando eu estava lá no seminário de Campinas, um dia eu levantei de madrugada para beber água. O bebedor ficava lá no final do corredor. Eu estou indo, sem muito alarde para não acordar ninguém. De repente eu olho a porta do quarto de um colega aberta. E quando eu observei, ele estava chorando, mas chorando convulsivamente. E eu entrei apressadamente e perguntei: o que está acontecendo? Morreu alguém da sua família? Ele soluçando disse: eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei: em qual hospital que ela está? Qual o problema dela? Falei: não, ela não está doente não, eu só estou com medo dela morrer um dia. Falei: rapaz, pelo amor de Deus, deixa sua mãe viver, homem. Hoje a gente tem mais de 40 anos e essa mulher está viva até hoje. Ansiedade. Pior do que esse, foi uma mulher que entrou no meu gabinete pastoral lá em Vitória, uma criança de 3 anos, uma menina de 3 anos no colo, chorando, não era a criança chorando, não, a mãe chorando. Quando a mãe acalmou, disse: mulher, o que aconteceu? O que está acontecendo, mãe? O que houve? Ela me respondeu: eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei: mas nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade. Mas Jesus diz que a ansiedade é incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você está com medo de não ter comida na mesa amanhã? Dá uma olhadinha nos passarinhos. Eles não plantam, eles não colhem, eles não têm geladeira, eles não têm despensa, eles não têm celeiro, e eu nunca vi um pássaro murmurando. Eles estão cantando, porque sabem que Deus vai cuidar deles. Você está preocupado com o que você vai vestir? Dá uma olhadinha nos lírios do campo. Jesus disse: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu assim. Agora eu vou dizer para você: você vale mais do que passarinho, você vale mais do que flor. E se Deus cuida do pássaro, se Deus cuida da flor, Ele vai cuidar de você. Como é que resolve a ansiedade? Como é que cura a ansiedade? Será que tem receita? Será que acha o remédio na farmácia? Será que é injetável, é drágia? Qual o remédio para a ansiedade? Paulo dá a receita: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. A palavra oração aí significa no grego a mesma coisa que adoração. Então Paulo está tratando de 3 remédios para curar a ansiedade: adoração, petição e súplica, a mesma coisa, e ações de graças. Agora, você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou fazer uma oração de adoração.
É o que Paulo está mandando fazer para curar a ansiedade. Você adora a Deus por quem Deus é. Então eu chego diante de Deus e digo assim: o meu Deus, eu quero te adorar, porque tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu protetor, Tu és o meu consolador, Tu és o meu Redentor. Eu quero te adorar porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus onipresente, onisciente, onipotente, transcendente, soberano. Eu quero te adorar, meu Deus, porque Tu és o Deus imenso, infinito, eterno, imutável. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus soberano, que cuida do universo, que cuida da minha vida. Eu quero te adorar porque Tu és a minha alegria, porque Tu és a minha paz, porque Tu és a minha justiça. Eu quero te adorar porque Tu és a minha herança. Eu quero te adorar porque Tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim: oh meu Deus, mas eu estou tão ansioso. Agora não combina mais. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? O seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, que mede os céus a palmos, que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força, grande em poder, nenhuma delas vem a faltar. Que olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde. Este é o seu Deus, este é o seu Pai, está dizendo para você: não ande ansioso de coisa alguma. Mas você pode curar a ansiedade quando você apresenta a Ele as suas necessidades, súplicas. Ele sabe quem é você. Ele conhece o seu endereço, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas lágrimas. Ele é bom, Ele é soberano, Ele é misericordioso, Ele se importa com você, Ele tem cuidado de você. Põe a sua ansiedade aos pés dEle, porque Ele vela pela sua vida. Agora você pode curar a ansiedade em terceiro lugar. Quando você começa a dar graças a Ele, por que Ele tem feito na sua vida. Talvez você veja aqui hoje com o coração doído. Talvez você diga: pastor, mas eu vou dar graças como? Eu estou passando por tantas lutas. Mas faça um checklist agora. Quanto vale o fato de você estar aqui nessa noite? E não estar na cama de um hospital? Quanto vale o seu cérebro estar funcionando e você não está vegetando? Quanto vale você ter duas pernas e poder caminhar? Quanto vale você ter braços para trabalhar e abraçar? Quanto vale você ter um coração que joga vida para o seu corpo? Quanto vale você ter 2 pulmões e não estar hoje numa máquina de respiração mecânica? Quanto vale você ter 2 rins e não estar numa máquina de hemodiálise? Quanto vale você hoje ter o seu estômago que processa os alimentos e dá vida para o seu corpo? Quanto vale você ter uma casa para morar? Quanto vale você ter uma mesa com pão com fartura? Quanto vale você ter uma cama para dormir? Quanto vale você ter um lar para receber você no final de um dia? Quanto vale você ter a igreja de Cristo? Quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? Quanto vale você ter Jesus como seu Salvador e Senhor? Pare de reclamar, comece a dar graças, e não haverá mais espaço para ansiedade no seu coração. É por isso que Paulo podia dizer dentro de uma prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E eu quero terminar com 2 breves considerações. A primeira delas: certa feita eu fui ouvir um orador, um pregador muito famoso. Eu fui com muita expectativa. E aquele homem disse assim: o projeto de Deus na sua vida é fazer você santo e não fazer você feliz. Eu tomei um susto, porque a primeira parte eu entendi plenamente: sede santos, porque eu sou santo. Mas eu não entendi essa ideia de que o projeto de Deus não é nos fazer felizes. Aí eu fui pesquisar e encontrei a resposta. Eu acho que quem melhor entendeu isso foi os nossos irmãos puritanos da Inglaterra do século 17, quando eles fizeram a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando ele diz assim: o problema do homem
não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer. O problema do homem não é o hedonismo, o problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de amá-lo, de conhecê-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo, de servi-lo, de contemplar sua face, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria. Então eu quero lhe dizer nesta noite, que Deus quer que você seja muito feliz, maiusculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas em último lugar, para encerrar, eu quero lhe pedir licença para lhe fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, nos põe contra a parede, e nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular, e a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Que Deus os abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.